Ok. Cumprimentando a todos os presentes. A essa nossa sessão ordinária de número 22 da presente data. Pronto. O som está chegando? O som está? O som está. Perfeito. Perfeito. Desembargador Duval, Vossa Excelência nos escuta? Sim, estou escutando e vendo. Perfeito. Em primeiro plano, Vossa Excelência, nossa presidente, Lisete Souza Gadelha, e os colegas Inácio Cortez, José Tarcílio, a doutora Jane Meire e o doutor Antônio Benevides Filho. Doutor Vitor. Antônio Benevides é ótimo. Antônio não tem aqui, defensor público. Antônio Benevides é o marido Filho. Pois não é. É aqui, está dizendo aqui. Não sei se é o nome dele, É correto. porque saiu na transmissão do nosso tribunal. Não. Sim. Saiu aqui, está aqui. Antônio Benevides Filho. Era? Vamos então corrigir, né? Se tiver. Não, Excelência, está tudo tranquilo. Tudo certo. Está certíssimo, sem problema. Meus cumprimentos também à nobre secretária, estou vendo agora. Perfeito. E Cumprimentando aqui os nossos advogados e advogadas, a nossa douta representante do Ministério Público de segundo grau, doutor Vitor, aqui como defensor público do segundo grau. Vamos dar início aos trabalhos dessa sessão ordinária, como dito a Lures, de número 22 da presente data. Em discussão, a ata da sessão última realizada. Alguma objeção? Nenhuma. Pela aprovação. Então, diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada a referida ata. Processo com vista e ou suspenso, em virtude do artigo Ok. Desembargador Duval, o Vossa Excelência disponibilizou o voto vista? Não. Pois não. Pronto. Então, desembargador Duval, Vossa Excelência vai participar considerando as férias do desembargador Ximenes, tá? Então, é o desembargador Tarcílio e Vossa Excelência, já que a relatoria é nossa. Então, anunciando, é um processo da plataforma SAGE, na pauta 38, e se trata do recurso de apelação número 436, dígito 11, 2015, final 0027, da comarca de Vara Única do Acarape. Sim. Apelante Francisco das Chagas de Castro Filho e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. Vossa Excelência vai querer depois dar uma... Não nenhuma manifestação. Então, desembargador Tarcílio, após iniciado no julgamento, nós votamos no sentido de conhecer do recurso para, lhe dando parcial provimento, determinar a conversão dos autos de improbidade administrativa em ação civil pública. Agora, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, eminente relatora. Nesta minha primeira intervenção, quero cumprimentar os eminentes pares presentes na sessão, desembargador Duval Aires, desembargador Inácio Cortez, e também na pessoa de Vossa Excelência, saudar todos os integrantes desta Câmara. A doutora Procuradora de Justiça, doutora Jane, doutor Vitor, satisfação tê-lo aqui novamente, doutor Vitor. Os advogados que estão presentes,
aqui a sessão presencial e virtualmente, na pessoa do doutor Anchieta Guerreiro, eu cumprimento a todos, doutora Nayana, nossa secretária, e sua valorosa equipe, e o técnico Edson, que está nos assessorando aqui na transmissão. Senhora presidente, eu pedi vista dos autos, no caso da relatoria já anunciado por Vossa Excelência, que é uma exceção da exceção da exceção da regra, porque Vossa Excelência, com a experiência que tem, né, muitas vezes, e na maioria das vezes, norteiam os votos, né, da Câmara, e eu tenho muita satisfação e orgulho em fazer referência a Vossa Excelência. Nesse caso específico, como eu tinha adiantado, e faço uma ressalva, porque num voto semelhante a este, eu acompanhei Vossa Excelência, eu acho que no mês de março ou fevereiro deste ano, né? Eu ainda não tinha formado ainda o meu entendimento com relação a isso, até que surgiram e vão surgir novos casos a respeito disso, e essas discussões sempre são salutares, porque nós vamos, de certa forma, distribuindo essa discussão com os outros colegas até encontrarmos um ponto de equilíbrio, né? Vamos dizer assim. E eu pedi vista dos autos justamente porque eu já tinha vislumbrado a possibilidade de ter outro entendimento com relação a esse caso. E eu vou fazer uma pequena leitura, esbarradora, não é cansativa, é muito simples, mas objetiva, e apenas para expressar. É muito interessante, esbarradora, é muito interessante e é novo, né? Porque, em primeiro lugar, está a formação da jurisprudência do órgão camerário, né? Muito obrigado. E também agradecer a paciência de Vossa Excelência, porque esse processo foi adiado algumas vezes. Teve a semana da correição, né, e tudo isso atrapalhou, mas ainda dentro do prazo regimental eu tô apresentando. Então, digo eu, de início, gostaria de destacar o zelo da eminente relatora na elaboração do voto, notadamente quanto à aplicação, na hipótese dos autos, das alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021. Nesse aspecto, em relação à parte do voto na qual Sua Excelência reconhece que não identifica a existência de dolo específico na conduta do agente, afastando conduta improba, adianto que, neste ponto, tenho o mesmo entendimento. Ocorre que, no que se refere à determinação em sede recursal da conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, identifiquei questões processuais às quais me geraram dúvidas que precisam ser superadas, a quais passo a explicitar. Primeiro, com a reforma da sentença, absolvendo o réu do crime de improbidade administrativa, com base na inexistência de dolo específico para a configuração da conduta improba, diante da nova redação constante da Lei 14.230, a sentença de origem permaneceria válida, pois que fora apenas reformada. Nesta forma, a determinação no segundo grau de conversão do feito em ação civil pública, em tese, implicaria na prolação de uma segunda sentença no mesmo processo em relação à ação civil pública para fim de ressarcimento ao erário. Outra questão é que, considerando o parágrafo 16 do artigo 17 da Lei 8.429, alterada pela Lei 14.230, prevê que o magistrado, identificando a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem a comprovação dos requisitos para imposição das sanções decorrentes de condutas improbas, poderá sanear o feito e, em decisão fundamentada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Da análise mais demorada do referido dispositivo legal, sob minha ótica, é possível inferir que a decisão de conversão deverá ser operada, se for o caso, pelo juízo de primeiro grau, na origem, pois de tal decisão caberá recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo 17 do artigo 17 da
Chegou de volta. Retornou aqui. Pois não, Excelência. Ainda que se considerar que, e não obstante o previsto no parágrafo 16 do artigo 17 da lei referida, existe a possibilidade da conversão ocorrer em qualquer momento. Contudo, caso a conversão seja determinada sem a realização da fase de saneamento processual, sendo ultrapassada, tal procedimento de conversão em sede recursal, além de causar indevida supressão de instância, poderia implicar em grave tumulto processual. Ademais, não se operando a aludida conversão, quando do saneamento do processo pelo juiz de origem, ainda assim é possível, caso o Ministério Público assim entenda, promover a ação civil pública competente, utilizando-se dos mesmos elementos probatórios já acolhidos na demanda anterior. Aliás, cumpre destacar que a ação de ressarcimento ao erário para sua interposição independe de ação de improbidade administrativa. Nesse cenário, observando o entendimento de outros tribunais em situações semelhantes, que a cassação da sentença, com a determinação de retorno à origem para saneamento dos autos e aplicação da regra prevista nos parágrafos 16 e 17 do artigo 17 da Lei 14.230, que alterou a Lei 8.429, nos parece ser a solução mais adequada à situação descrita, tal como procedido pelo TRF-4 no julgado abaixo colacionado. Diz a ementa: administrativa, apelação, ação civil de improbidade administrativa, Lei 14.230, aplicação retroativa, violação dos princípios da administração pública, atipicidade superveniente, dano ao erário, inocorrência, ausência de dolo, conversão em ação civil pública para reparação de danos, impossibilidade. O voto é extenso, eu vou ler só a parte destacada, no item 5. A impossibilidade de conversão da ação pela incompatibilidade de ritos, seja pela inexistência de dano que possa ser objeto de reparação pela via de ação civil pública. É um acórdão civil da relatoria do desembargador Rogério Favreto, julgado no dia 14 de abril de 2023. O acórdão é o número 5.048.901, dígito 72, 2018, terceira turma. No voto, o relator do julgado acima colacionado deixou consignado relevantes esclarecimentos. Abro aspas. Conversão da ação civil pública, artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público Federal requer a restituição do feito ao primeiro grau para que se examine a possibilidade da conversão acima mencionada ou, eventualmente, a adoção de outras providências que deem ao adequado tratamento à violação em debate. Diz o relator, abro aspas, tenho o entendimento de que, na hipótese dos atos ilegais que não possam ser considerados como improbos, a melhor opção seria a extinção da ação e o ajuizamento da ação civil pública, se assim entender o autor. Por oportuno, transcrevo o trecho de obra de minha autoria, a autoria dele, do desembargador, relator, a respeito da previsão da referida conversão da ação. 2 pontos. Diz o relator: discordamos da opção legislativa por vários motivos. Primeiro, seria alterar o pedido e a causa de pedir, violando a vontade e a autonomia do autor em algumas situações após a citação e contestação. Segundo, pode impor elevado ônus ao réu, pois a sua defesa já foi apresentada, advogados contratados e tudo terá que ser refeito, inclusive a delimitação dos custos de tal atuação técnica. Terceiro, os procedimentos de ambas as ações são diversos e o regime jurídico também.
A melhor opção é a extinção da ação de improbidade com ajuizamento, se o caso da ação civil pública, segundo a conveniência do autor. Embora a intenção do legislador tenha a prestação positiva de apartar da ação de improbidade os atos ilegais ou portadores de irregularidades administrativas, na esteira de importante diretriz que permeia a forma em diversos dispositivos, como o que louvamos o mecanismo processual foi inadequado. Conclui o relator. E agora, mesmo com a previsão na nova lei permitindo a conversão em ação civil pública, artigo 17, parágrafo 16, esta deve ser realizada na fase de saneamento do processo, ou seja, pelo juiz de primeiro grau, em momento em que ainda seja possível eventuais adequações, inclusive por parte da defesa dos demandados. Em sede de apelação, tal providência viola o duplo grau de jurisdição dessa medida processual. Ademais, conforme já referido, não verifico na hipótese dos autos dano que possa ser objeto de reparação pela via da ação de civil pública, destinada à reparação por danos causados ao meio ambiente. Nesse caso aqui, ele antecipou que não vislumbra a hipótese de ressarcimento por meio de ação civil pública, porque o caso é outro, né? Aqui é outro, exatamente. O que se destacou na ação foram os atos administrativos, entendidos por ilegais ou irregulares, mas que, ao cabo da demanda, provou-se não terem causado qualquer lesividade ao erário público ou desvirtuamento da finalidade pública. Digo eu. Mais recentemente, no dia 16 de junho, bem recente, né, no mês passado, de 2024, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também se posicionou pela impossibilidade de operar a conversão da ação de improbidade em ação civil pública em instância recursal. Confira-se. É no mesmo entendimento, vou ler só a parte destacada. É possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública prevista na Lei 7.347, que é outra do Estado de lá especificamente, caso se identifique a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, circunstâncias que ocorrem no caso concreto. Na hipótese na qual a inicial atribui ao réu as condutas previstas nos artigos 10, caput, e 11, inciso 6 da Lei 8.429, e por força da modificação deste último pela lei superveniente, que é a 12.230, deixou de caracterizar-se como espécie de norma penal em branco, favorecendo o réu. A sentença deve ser cassada para se dar prosseguimento à ação civil pública e verificar se houve as inconformidades na prestação de contas, bem como se estas causaram prejuízo ao erário. Achei essa. Então, concluindo, senhora presidente, eminente relatora, diante do exposto, da mesma forma que a eminente relatora, entendo que, como bem demonstrado em seu voto, que a ausência de dolo específico impede a condenação por ato de improbidade e que ainda há indício de irregularidade na prestação de contas com indicativo de prejuízo ao erário. Contudo, pedindo máxima vênia, divirjo quanto à solução apresentada de determinação em sede recursal, de conversão da presente ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, por me filiar à corrente que entende que a aludida conversão deve ser operada pelo juízo a qual, por ocasião do saneamento do processo, devendo, por conseguinte, ser a sentença cassada e os autos devolvidos à origem, no sentido de que seja o processo saneado sob a égide da Lei 4.230, que alterou a Lei 8.429, de 92, observando em especial o disposto nos parágrafos 16 e 17 do artigo 17 da lei supracitada. Senhora presidente, eminente relatora, é como voto. Muito obrigado. Excelência, que essa foi a nosso entendimento no final, que cabe, o retorno deverá ir para a origem e o colega lá é que terá toda a apuração a fazer só com a ação civil pública. E como disse Vossa Excelência, nós costumamos sedimentar o nosso entendimento em outros julgados, tanto da Câmara
quanto do próprio STJ. No caso aqui, eu fiz constar, o nosso voto também é muito longo, e eu fiz constar o seguinte, que, diante disso, os autos devem retornar à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja possibilitado, tanto ao demandante quanto ao demandado, a comprovação de suas alegações no que diz respeito à pretensão de ressarcimento ao erário. Então, aqui nós estamos convergindo. Não há nenhuma disparidade ou divergência declarada. O STJ, ao julgar o recurso extraordinário 18.99.407 sobre a sistemática de recursos repetitivos, no caso, tema repetitivo 1089, ele firmou a tese de que na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429, de 92, fecho aspas, de modo que a ação comporta prosseguimento com o objetivo de ressarcir o erário, ainda que declaradas tais prescrições referentes às sanções cabíveis ao mau gestor, digamos assim. Bom, como se trata de uma apelação cível, eu vou ouvir aqui o desembargador Duval para ver como é que ele se posiciona com relação ao voto vista de Vossa Excelência. Tá? Desembargador Duval, Vossa Excelência que tem, mas não deveria ser o desembargador Inácio, por ser o segundo? É o mais antigo, é o Duval, na Câmara e no Tribunal. É verdade. Não é substituto, na sequência. É por conta da sessão do nosso desembargador Teodoro, agora ministro. Ele, apesar de ser o terceiro, não o gabinete, mas ele é o subsequente a votar. Coisa chique. Parabenizo. Desembargador Duval, diante dessa conclusão, Vossa Excelência deverá se manifestar no voto agora apresentado pelo desembargador Tarcílio. É vossa a palavra, meu colega. Desembargador Duval, por favor. Então, agora já Pronto, agora sim. Pedir todas as vênias a Vossa Excelência, eu sigo as conclusões que chegou o desembargador Vistor, no sentido de que também eu tenho que me preservar de algumas cautelas. Eu imagino que a supressão, aliás, o reconhecimento da conversão seria em supressão de instância, e aí eu acho que poderia prejudicar uma questão do devido processo legal. As outras conclusões sobre as outras, que Vossa Excelência também converge, eu também sigo todas elas, de modo que eu estou com o Vistor. Muito obrigada, Excelência. Pois, como dito antes, por se tratar de uma apelação cível, nós vamos para a estendida. Tá? Sim, mesmo assim, como que é com a relação à conversão. Exato, só a divergência só no momento da conversão, porque o que eu divido é que eu acho que a conversão deve ser no momento que o juiz de primeiro grau sanear o processo, porque como ele julgou ainda sob a égide da lei passada, sem Sim. a lei atual, quando ele julgou, ele não observou as situações em que afastariam o crime de improbidade. Sim. Que Vossa Excelência fez e eu acompanhei nesse sentido. Eu só acho que, nesse momento, como vai voltar para ele é que deve fazer essa conversão, se for o caso, porque a conversão, da decisão que ele tomar, vai possibilitar a parte a agravar de instrumento. Tem um recurso para isso. Se não for feito aqui no segundo grau, essa possibilidade de recurso não vai existir. A única divergência foi essa. Perfeito. Foi só essa aí. Mas não, Excelência, esse é o ponto. O colega lá
vai poder se debruçar em torno desta demanda e verificar se é o caso de ter efetivamente a conversão, e ele é que é o presidente de toda a ação. Então, isso ficou claro no meu voto. E para poder ficar... Não, não, excelência, não. Opa, não, irmão, não tem problema nenhum, não teve dano nenhum. Se tiver, o Estado paga. Meu colega, em momento nenhum, é porque faz parte do ritual processual. Da apresentada a divergência, nós temos que tratar de ir para a estendida no 942, porque é a recurso é de apelação. E é o que agora eu faço, suspendo e a gente leva. Aí o desembargador Inácio participará e nós teremos que convocar um outro colega por conta das férias. Pelos esclarecimentos, eu posso votar até agora. Não, meu amigo, que aí não tem quórum. Não tem quórum, mas se tivesse desembargador Chimento aqui, eu poderia até votar, porque exatamente, a discussão entre os senhores foi muito bem suscitativa. E eu parto do princípio de que, quando se manda o processo para o primeiro grau, é quando ele sanear, ele vai assegurar às partes. Isso, exatamente o que eu disse. As garantias constitucionais. Exatamente. Vai definir provas, vai tudo para se chegar. E no segundo grau não tem isso. Não. Nós só somos instância revisora. Como ele mesmo, o desembargador Tarcílio, disse que tem até abre leque para os outros recursos. Como, exatamente, o agravo o agravo de instrumento, o próprio embarque de declaração do despacho dele para elucidar, isso. Porque prova A ou B não foi deferida. Perfeito, tranquilo. Por isso nós teremos... Não tem essa autoindagação, não. Não, nós estamos mais ou menos, né? É por isso mesmo que eu achei que não havia, mas, diante do que ele apresenta, mais 2 pares de olhos vão nos auxiliar muito mais do que agora. Vamos encerrar, né, essa demanda nesse momento, vamos suspender, até para que todos os demais possam ter acesso. E fica, então, a douta secretária incumbida de fazer a convocação de um colega para ser o 5º julgador conosco, tá? Sim. No dia 22. O que a gente poderia esperar também. Eu acho bem mais tranquilo, viu, doutora? Não tem tanta pressa para julgar. Não, eu acho que toda demanda tem que ter uma duração razoável. Eu não, é princípio. Mas o eminente desembargador Ximenes, ele tem retorno para o dia 22 e, consequentemente, dá para que o voto, para que a sessão no caráter de estendida seja levada a efeito na última sessão deste mês, tá? Até porque eu tiro férias no próximo. Bom, nós já chegamos a vários entendimentos comuns, né? E partimos agora, por favor, para os processos com sustentação oral, né? Pois não. Nós temos aqui, o desembargador Duval, um que Vossa Excelência pediu vista, mas é na plataforma do PJE. Também essa relatoria é do desembargador Tarcílio. Trata-se de apelação e remessa necessária sobre o número 235748, dígito 98/2022, final, uma sequência de 301. Vossa Excelência está com o voto vista? Continua com o áudio desligado, Excelência. Olha, escute só, eu disponibilizei esse voto visto. Não sei se o Tarcílio tomou conhecimento, ou o próprio Inácio, ou Vossa Excelência mesmo, mas foi disponibilizado. Mas Vossa Excelência passa a leitura, por favor, que tem que ser publicizado. Tá certo, perfeito. Então, de partida, esclareço que a matéria versa sobre remessa necessária e de apelação interposta pelo Estado do Ceará em face da respeitável sentença, e aí eu digo, que concedeu a segurança pleiteada,
nos autos reproduzidos pelos votos, vê-se que a empresa apelada protocolou o processo administrativo 07705-19/2019, visando a transferência de crédito ICMS acumulados em contexto de exportação, para o qual até o ano de 2022 ainda não havia sido analisado pela autoridade coatora, tendo ajuizado o mandato de segurança buscando a imposição do prazo de 30 dias para a análise do processo administrativo e a definição do prazo de 90 dias para a análise dos pleitos futuros. A sentença de piso concedeu a segurança e interpôs o recurso de apelação, bem como a remessa necessária. O processo tramita com a relatoria do desembargador José Tarcílio. Bem, com relação ao fundo, ao mérito, tanto o desembargador Tarcílio como o desembargador Vistor, o desembargador Chimendes, eles realmente analisaram com muita profundidade. Só que eu vou restar seguindo todos eles. Por quê? Por que desembargador Tarcílio? Porque em direito tributário, desembargador Inácio, não comporta analogia. Não tem como você aplicar 30 dias, 90 dias, porque se você estiver aplicando tudo isso, vai ser por uma legislação. E essa legislação não trata especificamente da transferência de crédito. O que existe mesmo é aquela lei federal, que dá o prazo de 360 dias. Então, como o direito tributário ele não comporta analogia, nem muito menos, todas as leis elas têm que ser específicas, porque está na Constituição Federal, não é? Eu acompanho integralmente o voto do desembargador Chimendes e do desembargador Tarcílio, nesse sentido de que realmente o prazo é aquele da lei federal, prazo de 360 dias. Não é? Não há como se aplicar o prazo processual por analogia, que seria o artigo 65, parágrafo 1º da Lei Estadual 12.670, sendo, portanto, razoável a estipulação do prazo de 360 dias para a análise dos pleitos administrativos nos moldes do tema 1003 do STJ e ainda coincidente com o lapso temporal dos feitos federais estipulado pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007. Desse modo, acompanha, sem qualquer divergência, o voto do desembargador José Tarcílio Souza da Silva, também com as observações e achegas do desembargador Fernando Luiz Chimendes Ortiz. É assim que manifesta, senhora presidente. Muito obrigada, Excelência. Anunciando o resultado definitivo, considerando que o desembargador Fernando Chimendes já havia votado, inclusive, trazendo o voto bem explícito aqui na sessão última. Nós tivemos a oportunidade de ouvir e o resultado fica da seguinte forma: conhecido e parcialmente provido. É isso, Excelência? A Sim. unanimidade. Unanimidade. Ok, muito obrigada, desembargador Duval. Agora nós passamos aos processos com preferência e sustentação oral. O primeiro que nos é trazido é na plataforma SAGE. Está na nossa pauta como sendo o número 9. É uma apelação cível proveniente da primeira vara cível da comarca de Crato, sobre o número 52689, dígito 67, 2017. De Vossa Excelência, desembargador Inácio, a relatoria. Meu Deus. Isso. Cadê o Então são esses que sairão em definitivo. São sempre o meu E irão para a
publicação ele vai ser para o subsequente de Vossa Excelência. É. Perfeito. Parabéns, desembargador Tarcísio. Volte aí, que Volto. ficou aqui um documento fora. Só para espantar um pouquinho. A mesma situação é o da pauta sobre o número 10, que também de Vossa Excelência, dada a suspeição arguída, passará a redistribuição ao subsequente, e é a apelação cível também da primeira vara, como Vossa Excelência levantou aqui no início da sessão. Na cidade do Crato, como em qualquer cidade interiorana ou não, a gente, quando é natural, conhece toda a população. E, por via de consequência, eu só tenho a parabenizar a lucidez de vosso declínio, tá? É o 52.778, dígito 90, 2017, com final 0071, e nós temos aqui para poder haver a devida, tá, doutora? A senhora vai fazer a publicação novamente, e dar a certidão, vai, depois a redistribuição. O doutor Valdir foi devidamente informado, porque ele estaria presencialmente. Prosseguindo, nós temos agora ainda no SAG a plataforma, o de pauta 42. Esse aqui é do desembargador José Tarcísio Souza da Silva. Trata-se de uma apelação cível sob o número 3593, dígito 04/2008, final 0070. É proveniente da segunda vara cível da comarca de Crateús, em que é apelante apelado, caso Alberto Barbosa Mascarenhas, e apelante apelado, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Não existe aqui presencialmente o pedido da doutora Maria Caroline Pedrosa Lima. E, consequentemente, ela foi informada do adiamento. É isso, Excelência? Perfeito. Então, fica efetivamente adiado o referido recurso. Passamos agora para a plataforma PJE, o da pauta, o número 62, também de Vossa Excelência. Esse está em mesa, Excelência. Perfeito. É o recurso de apelação cível sob o número 21631, dígito 05, 2017, final 0117. Nós temos aqui o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e o Ministério da Saúde e outros. Está aqui a solicitação de termos uma sustentação oral pela doutora Dâmala, é a senhora, né? Lima da Silva. A OAB da senhora é a 51130. Perfeito. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim. Pois, a partir do momento que estiver pronta, a senhora tem 15 minutos. Ok. Boa tarde a todos e cumprimento aos embargadores, a presidência e o relator, assim como meus colegas advogados. Vou tentar ser breve em minhas palavras. O processo se trata da possibilidade do adicional de salubridade dos médicos do município de Maracanaú ser fixado com base no salário mínimo ou não. Atualmente já é reconhecido pela legislação, é previsto que tem direito ao adicional de salubridade. Porém, atualmente, lá no município de Maracanaú, está sendo fixado com base no salário mínimo, o que viola claramente a súmula vinculante número 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador para qualquer vantagem para servidor público, assim como a Constituição, no seu artigo 7º, no inciso 4º, que impossibilita o que veda a vinculação de qualquer fim do salário mínimo. Atualmente, tem-se um precedente do tribunal em que foi reconhecido um caso bem semelhante que uma médica, servidora pública,
entrou com ação pedindo verbas rescisórias, assim como o reflexo adicional de insalubridade, e foi reconhecido que a legislação estava violando a súmula número 4, assim como o artigo 7º, pois lá no artigo 116 da legislação, ele diz que o adicional de insalubridade vai ser calculado com base na menor vencimento do município, ou seja, o menor vencimento possível é um salário mínimo. Se está sendo aplicado o salário mínimo, está se violando artigo 4º, a súmula vinculante número 4 e o artigo 7º da legislação. Assim, será necessária a intervenção do judiciário para garantir a aplicabilidade da súmula vinculante, visando garantir aos médicos servidores públicos do município de Maracanaú que eles recebam adicional de insalubridade de forma justa e condizente com a legislação, a Constituição e a própria jurisprudência. Portanto, o Sindicato dos Médicos requer que a apelação seja provida por ser medida de justiça e direito. Parabéns, doutora. Obrigada. E agora passamos a palavra ao eminente relator, desembargador Tarcísio. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo as saudações aos presentes nessa sessão. E agora, em especial, a doutora Dâmala Lima Silva. Lima da Silva. Boa tarde. Cumprimento pela sustentação bem objetiva que Vossa Senhoria fez. E eu vou ler apenas a proposta de ementa. Esse processo foi disponibilizado no sistema PJE para voto antecipado, de forma que os colegas já tiveram acesso ao voto, ao inteiro teor do voto, mas eu fico à disposição para qualquer esclarecimento após a leitura da proposta de ementa. O sindicato autor, na qualidade de substituto processual, pugna pela reforma da sentença, objetivando a procedência dos pedidos contidos na inicial, alegando a afronta à súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, e ponderando que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Invoca ainda a necessidade de tratamento isonômico aos servidores públicos, a boa-fé e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Na espécie, constatada na inicial, que o município demandado, embora venha pagando os médicos o adicional de insalubridade, adota como base de cálculo o salário mínimo em vez do vencimento base. No caso em tela, foram acostadas algumas fichas financeiras dos servidores do município de Maracanaú que exercem o cargo de médico, nas quais se vislumbra que estes, em março de 2017, auferiram, a título de adicional de insalubridade, o valor de R$ 187,40, que correspondia a 20% do valor do salário mínimo vigente em 2017. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 4, na parte final, veda a vinculação do salário mínimo a qualquer fim. 5. Abro aspas. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Fecha aspas. Súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. 6. A Lei Municipal 447 de 95, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, autarquias e fundações públicas do município de Maracanaú, estabelece em seu artigo 116, caput, o seguinte: artigo 116. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento base vigente na municipalidade. 7. Abro aspas. Não obstante determinação expressa na legislação municipal de que o adicional de insalubridades seja calculado sobre o vencimento base do servidor, infere-se, no presente caso,
que o pagamento do referido benefício viola o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal e na súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Lei Municipal 4.447/95, precedentes. 8. As diferenças relativas aos adicionais de insalubridade retroativos somente são devidas a partir da data da elaboração do laudo técnico pericial, respeitando-se ainda a prescrição quinquenal. Fixam os consectários legais da seguinte forma: a. Até 8 de dezembro de 2021, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tema 905, o cálculo de atualização monetária deve observar o IPCAE, e tendo como termo inicial a data de vencimento da prestação a ser corrigida. E quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança na forma do artigo 1º F da Lei 9.494 de 97, com redação dada pela Lei 11.960 de 2009, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. B. A partir de 9 de dezembro de 2021, unicamente pela taxa Selic, por força da emenda constitucional 113. O pleito de pagamento das parcelas vincendas mostra-se inviável, por se tratar de evento futuro e incerto. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. É como o voto, senhora presidente. Desembargador Inácio, dadas as férias do desembargador Ximenes, Vossa Excelência participará. Sim, primeiro é o desembargador Duval, seguido do desembargador Inácio. Então, desembargador Duval, como vota Vossa Excelência? Continua o áudio. Sim, já. Okay. Com o relator, senhora presidente. Muito obrigada, desembargador Inácio. Como já tinha votado anteriormente, já na votação provisória, acompanho o ministro relator. Então, se torna definitivo o voto provisório. Muito obrigada, excelências. Anunciando o resultado para o presente recurso, temos que foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Boa tarde, doutora. Obrigada. De nada. Agora nós vamos passar para a plataforma SAG. Dessa feita é sob a nossa relatoria, e na pauta o 29. É uma apelação cível proveniente da comarca aliás, da vara única da comarca de Ararendá, é o 1788, dígito 97, 2013, final 0148. É o doutor Leonardo, né, doutor? Muito obrigada. Doutor Leonardo Vandenberg Lima Batista. A OAB de Vossa Excelência é a 20.623, Ceará. Perfeito. Pode ficar à vontade, doutor. Pequena para mim. Posso iniciar, excelência? Agora que está devidamente, eu pergunto a Vossa Excelência, doutor Leonardo, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Muito obrigada. 15 minutos a partir desse momento. Obrigado. De nada. Boa tarde a todos, que compõem esta honrosa primeira Câmara de Direito Público, em especial na pessoa da douta relatora, desembargadora Lisete Gadelha. Queria iniciar fazendo um adendo, excelência, com relação à origem do processo. Nem eu me equivoquei, nem Vossa Excelência se equivocou. De fato, a origem dos fatos é Poranga, só que o processo foi julgado em Ararendá. Pronto. Pois bem, eu buscarei esse objetivo aqui nas minhas colocações. O meu constituinte, o senhor Paulo Silvio Rodrigues de Almeida, era sócio-gerente da empresa Linear Construções Limitada e celebrou com o município de Poranga, no já distante exercício de 2011, um contrato por meio da modalidade convite
em um valor um pouco superior a R$ 99 mil. Nesse diapasão, sobre o apelante, recaíram as seguintes acusações: que a sua empresa teria recebido o valor integral do contrato, mas não teria executado a obra, que existiriam inconsistências documentais quando do momento da habilitação, que não teria a empresa sede física, né, seria uma empresa de fachada, entre aspas, e que não teria a empresa qualificação técnica para a execução da obra, que era a reforma de uma estrada carroçável, e em razão disso ele teria feito subcontratação quase que integral da obra. Dito isso, Excelências, é importante frisar que, com relação às alegadas inconsistências documentais, emana da própria sentença recorrida o entendimento de que tais aspectos, por si só, não são suficientes para que se chegue à conclusão de que tenha havido uma fraude na licitação. O digno parquet levantou uma série de outros indícios e, com base neles, levantou essas acusações. Porém, a ideia principal, que seria a fraude à licitação, ela não foi configurada, ela não foi reconhecida, sequer reconhecida pela sentença apelada. A sentença não vislumbrou o recebimento de nenhuma vantagem pelas outras concorrentes, né, que competiram com a Linear naquele certame, como também não identificou outros certames em que esse mesmo trio tivesse participado com o intuito de fraudar. Então, diante dessa circunstância, essa ideia foi afastada do julgado, mas ainda assim, só um parêntese, também os sócios da empresa Moderna e da Combase, né, que são as empresas que estiveram concorrendo no certame, a própria sentença apelada decidiu pelo afastamento da improbidade administrativa em relação a eles dois. Então, a gente tem aqui um cenário de um suposto conluio em que dois estão excluídos. Então, a ideia geral do conluio cai por terra. Porém, ainda assim, ainda que afastada a ideia do conluio, o senhor Paulo Silvio, ainda assim, foi condenado por suposta fraude. Justamente, né, e principalmente em razão da subcontratação que ele realizou na execução desse serviço. E, em razão disso, ele recebeu uma condenação dura, maior, inclusive, do que os gestores, que tiveram uma pena na monta de 10% do valor do contrato, enquanto o senhor Paulo Silvio foi condenado em multa de 25% sobre o valor do contrato. Mas aqui, Excelências, eu não ouso adentrar nas questões de mérito, que eu mencionei aqui en passant, tampouco revolver debates já superados, como, por exemplo, a ideia de retroatividade da Lei 14.230, que foi levantada em alguns momentos, até por outros litisconsortes. Também não vou me apegar à ideia da revogação do tipo do artigo 11, inciso 1º, da Lei de Probidade. Eu quero chamar a atenção apenas para o que aconteceu nos moldes do texto da redação original, da redação da Lei de Improbidade que era vigente à época. Porque, na verdade, a condenação que pesa sobre o apelante é em razão, leva em conta um suposto dano ao erário, que o digno parquet sugeriu que fosse reconhecido na modalidade in re ipsa, é o famoso dano presumido. Porém, o que se depreende dos autos, de documentos que foram carreados e declarações que foram feitas por testemunhas, é que as obras para as quais a empresa Linear foi contratada foram integralmente realizadas. Então, o que se está avaliando aqui é a conduta do agente, do empresário, porém, dessa conduta não necessariamente decorreu um dano ao erário
e isso a própria sentença reconhece de maneira expressa. Tanto que essa penalidade, na proporção de 25%, ela foi aplicada como uma espécie de compensação em razão de o próprio julgado de piso não ter verificado ali a possibilidade de acatar o pedido do Ministério Público acerca da aplicação do ressarcimento ao erário. E aqui eu peço venha para ler 2 pequenos trechos da sentença em que isso resta expresso. A sentença diz que, apesar de admitir o dano presumido, abre aspas, a ausência de demonstração em concreto do valor do prejuízo sofrido pelo município inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento. Fecha aspas. O outro trecho é o seguinte, inviável a aplicação de pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos agentes, tendo em vista que não foi possível demonstrar quanto foi aferido por cada um dos promovidos. Então, nós temos, na verdade, uma incerteza em relação ao julgado de piso. Temos, na verdade, evidências da conclusão da obra, nós temos evidências de que não houve dano ao erário contra uma ideia que colide com a ideia de que teria havido um dano presumido. Então, por essa razão, compreendendo que o artigo 10 da Lei de Probidade, vigente à época, trazia como núcleo necessariamente a presença do dano ao erário, fosse culposo ou doloso na época, que agora só pode ser doloso, mas já trazia essa previsão, que haveria necessidade do dano ao erário. É por isso que vimos aqui bradar a Vossas Excelências que lancem um olhar de parcimônia sobre essa questão e verifiquem que a circunstância fática que se encontra presente no processo, ela demonstra justamente esse conflito entre um dano ao erário que não foi verificado, muito pelo contrário, apesar da conduta do agente, e aqui eu abro um parênteses, nenhuma conduta ilegal no âmbito público deve ser considerada necessariamente ímproba. Então, diante dessa circunstância, eu peço a Vossas Excelências que vejam com carinho essa questão, objetivando, no nosso entender, data máxima vênia, o reconhecimento da atipicidade da condenação com base no artigo 10, inciso, aliás, todos os incisos, porque a previsão do dano ao erário se encontra no caput e, uma vez inexistindo o dano ao erário, entendemos que não dá para enquadrar a condenação nesse artigo. Muito obrigado. Parabéns, doutor. A gente tem que realmente defender a nossa tese de forma bem objetiva e hoje à tarde estamos sendo brindados com esse tipo de sustentação. Eu vou ler aqui a parte destacada do nosso voto e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Então, digo eu, processual civil, constitucional, administrativo, apelações cíveis em ação de improbidade administrativa, preliminar de intempestividade pela rejeição. Como vota o eminente desembargador Tarcílio? Obrigada, Excelência. Desembargador Duval, como vota Vossa Excelência quanto à rejeição da preliminar de intempestividade do recurso? A senhora bote aí. Eu consigo desligar, mas não consigo ligar. Por favor. Agora nós estamos ouvindo, Vossa Excelência. Também com a relatoria, também com o posicionamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, Excelência. Preliminar de intempestividade rejeitada à unanimidade. Passando ao mérito. Incidência do artigo 220 do CPC, prescrição intercorrente e retroatividade do novo regime prescricional, prejudicial também afastada. Desembargador Tarcílio. Pelo afastamento da prejudicial, acompanha a relatora. Muitíssimo obrigada. Desembargador Duval. Também afasto. Grata.
A segunda, prejudicial, está afastada e é referente ao que dispõe o artigo 220 do CPC. Passando agora efetivamente ao mérito, digo eu, fraude a processo licitatório, superfaturamento de obra pública, a aplicação das alterações promovidas pela Lei número 14.230 de 2021, incidência do tema número 1199 do Supremo Tribunal Federal, violação aos princípios da administração pública, artigo 11, 1 da LIA, revogação, atipicidade superveniente, artigos 10, 1, 2, 8 e 12 da Lei 8.429 de 92, lesão ao erário, inocorrência. Ausente comprovação de efetiva perda patrimonial, dolo específico não demonstrado. Artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º da LIA, precedentes deste sodalício. Em consequência, conheço dos recursos de apelação e lhes dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido na origem. É como voto. Desembargador Tarcísio. Acompanhe integralmente a eminente relatora. Obrigada, Excelência. Desembargador Durval. Também acompanho. Muito obrigada, Excelência. Tornando definitivo o julgamento, recursos conhecidos e providos, sentença reformada, pedido julgado improcedente à unanimidade. Muito obrigado, Excelências. Pois não. Passamos agora ao processo na plataforma PJE, número 63, de Vossa Excelência, a relatoria, desembargador Tarcísio. Pode ler se quiser, é bom que você lê também. É o processo 3.841, dígito 96, 2023, uma sequência de 4 zeros. É um agravo de instrumento em que são partes o Instituto dos Servidores do Estado do Ceará, ISEC, e o cidadão José Pedro Alberto Lima. Pediu para a sustentação oral a doutora, pela parte apelada, de forma virtual, a Fernanda Molina Schneider, OAB do Mato Grosso do Sul, 26.536. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Como vai? Tudo bem. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Muito obrigada, e a partir desse momento, a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Ok. Boa tarde, Excelências. Na pessoa do desembargador relator, eu estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores dessa Câmara, ao membro do Ministério Público, servidores e demais advogados aqui presentes. Como a doutora bem disse, esse agravo de instrumento ele foi interposto pelo ISEC contra a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Zolgensma. O menor ele é uma criança com atualmente 2 anos de idade, que possui diagnóstico confirmado para atrofia muscular espinhal do tipo 1, mais conhecida aí como AME, né? Trata-se de uma doença rara, grave e degenerativa que, se não tratada, leva a criança, infelizmente, ao óbito pelas falências das principais funções do ser humano que mantém ele vivo, como respirar e deglutir. O único medicamento capaz de tratar efetivamente a causa da doença é o Zolgensma, que foi o medicamento pleiteado, pois se trata aí de uma terapia gênica. Temos aí um outro agravo que foi, na verdade, distribuído pela parte autora, o menor, em que o doutor relator exarou em decisão monocrática a decisão que deferiu o medicamento e que fez
com que o menor recebesse a infusão do medicamento lá no dia 16/2/2024, e eu já adianto a vossas excelências que ele vem apresentando uma grande evolução no quadro clínico dele. Então, essa decisão, ela foi pautada em uma nota técnica que foi produzida no processo de origem, né, emitida especificamente para o caso do menor, pelo Natjuz do Ceará. Essa nota técnica exarou conclusão favorável ao tratamento do José Pedro com a terapia gênica Zolgensma, que é o tratamento que se faz imprescindível para o paciente, que isso foi consignado, inclusive, na nota técnica. Esse documento, excelências, indicou que existem estudos que concluem pela eficácia do medicamento, estudos esses de alta confiabilidade, padrão ouro, que, inclusive, demonstram custo-benefício maior para o Zolgensma, em detrimento das demais terapêuticas existentes. Isso porque, doutores, o Zolgensma, ele tem apresentação em dose única. Então, ou seja, a criança faz o uso uma única vez e não tem necessidade de estender essa administração. Já os demais fármacos que são aí fornecidos pelo SUS, eles são de uso contínuo, então, pelo resto da vida do paciente, além ainda de necessitar de internação hospitalar, o que encarece ainda mais o tratamento. Então, estudos indicam que, a longo prazo, o Zolgensma representa economia aos cofres públicos. Ainda, informo que esse parecer do NAT, ele apontou que existia urgência para a infusão do medicamento, que essa infusão deveria acontecer o mais rápido possível, porque quanto mais tempo o menor ficar sem o uso da terapia gênica, menores seriam os benefícios que ele poderia receber quando fizesse o uso. Porque quanto mais tempo a criança com AME fica sem receber o tratamento, mais neurônios motores morrem, e uma vez mortos, eles não voltam à vida, eles não se regeneram. Por isso, a imprescindibilidade do medicamento, a administração do medicamento acontecer o mais rápido possível. Ainda, esse fato, o menor, ele fez, inclusive, o uso do medicamento do Nusinersen, que é ofertado pelo SUS, como eu disse, porém, ele não apresentou o resultado esperado, justamente porque a doença manteve a sua progressão e o quadro clínico do menor continuou se agravando. O José Pedro, assim como a maioria das crianças com AME tipo 1, ele possui uma condição genética específica. A literatura relata que crianças com apenas 2 cópias do gene SMN2 não respondem de maneira eficaz ao tratamento com o Nusinersen, como é o caso do agravante, como se pôde comprovar por meio de laudo médico constante no processo. Então, o Zolgensma, ele representava, como ele já fez uso da alternativa, representava a única alternativa, a única possibilidade de tratamento para a criança. Ele é o único que tem o papel de interromper o avanço da AME, porque ele insere no paciente uma cópia saudável do gene afetado pela doença. E o que isso quer dizer, doutores? Isso quer dizer que agora o José Pedro, de forma autônoma, consegue produzir as proteínas necessárias para manter vivos os neurônios motores que ele tem. Então, agora, caminhando um pouco para a questão da obrigação do ISEC de fornecer esse medicamento, é importante rememorar aqui que o ISEC possui um caráter equiparado a um plano de saúde, mais especificamente aí, a um plano de saúde de autogestão. E uma vez equiparado ao plano de saúde, a ele se aplicam as leis de um plano de saúde, né? Inclusive aquela que tornou exemplificativo o rol da ANS, e que aqui eu rememoro que no tópico 3.2 da peça recursal, nós informamos, né, comprovamos todos os requisitos necessários que foram impostos por essa lei para tornar aí evidente a obrigação do ISEC em fornecer o medicamento. Então, nesse sentido, eu trago também aqui o mais recente entendimento de vossas excelências mesmo, quando julgaram aí o processo do José Pedro na questão dos tratamentos multidisciplinares para tratar as sequelas que ele tem em razão da atrofia, em que vossas excelências reconheceram exatamente esse caráter e determinaram que o ISEC fornecesse esses tratamentos. Então, é nesse sentido que nós pedimos pela manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento. E, por fim, excelências, como forma de externar aqui
a maior gratidão que nós temos, informamos aqui, né, como eu disse, que a infusão já aconteceu, que ela mudou a vida, o curso da vida do menor e da família dele, por consequência, porque permitiu que a criança tenha a melhor e maior qualidade de vida possível com a efetiva interrupção da doença. Nós agradecemos imensamente, mas eu digo que o maior agradecimento vem da família do José, que eu estendo a vossas excelências. Muito obrigada. Parabéns, doutora Fernanda. Muitíssimo obrigada aí por nos dar esse cumprimento, mas é nosso dever. E ficamos felizes que o resultado alcance aquilo que é desejado a nível, principalmente, de saúde. Passamos agora a ouvir o eminente desembargador relator, porque agora é em sede de agravo interno, a decisão de Vossa Excelência. Agravo de instrumentos, senhora Não, presidente. devolve o agravo de instrumento. Eu estou tornando prejudicado no final. Viu? Perfeito. À vontade, Excelência, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo as saudações aos presentes, em especial agora a advogada aqui procedeu à sustentação, doutora Fernanda Molina, meus cumprimentos. Vou proceder à leitura aqui da proposta de ementa. Item 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em fase da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer com o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao demandado que forneça ao agravado o medicamento Zolgensma na forma prescrita conforme documento indicado dos autos, arcando também com a. Honorários médicos indicados, b. Custo do hospital da cidade de Curitiba, estadia e transporte até o hospital e seu retorno, fixando o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da decisão sob pena de multa diária de R$100 mil, limitada ao valor do medicamento. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do artigo 1º da Lei 9.656, a utilização do termo, abro aspas, entidade, fecho aspas, no parágrafo 2º, denota a intenção do legislador em ampliar o alcance da referida lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. O plano de saúde deve custear o tratamento da doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir a sua saúde ou a sua vida, precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o agravado com diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1 necessita de tratamento com terapia gênica Zolgensma, o qual garante a produção de proteína SMN após adequada inserção do SMN1 no DNA da criança, com AME, é a abreviação da doença, mantendo a sobrevida dos neurônios motores, fazendo com que a criança tenha benefícios e ganhe de força muscular e habilidade motora, como os descritos nos estudos clínicos, evitando a progressão da doença para tetraplegia, insuficiência respiratória restritiva com dependência de ventilação assistida e disfagia, necessidade de uso de sonda enteral ou gastrotomia para alimentação e risco iminente de óbito, além de ter sido comprovada a urgência dada a idade limítrofe para a infusão do medicamento, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Item 5. Observando-se parâmetros fixados no recurso especial 18.19.069 de Santa Catarina, levando-se em conta o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, a multa deve ser suficientemente persuasiva, mas não pode ser demasiadamente onerosa, como pareceu ser no caso dos autos. 6. Considerando que o processo para aquisições públicas é regido por legislação específica
que determina a observância de trâmites burocráticos, os quais normalmente demandam um certo tempo, notadamente no presente caso, que se trata de medicamento que não é comum no mercado, impõe-se a dilação do prazo para a disponibilização do tratamento requerido, a fim de evitar a imposição de ônus indevido ao agravante. Número 7. Já tendo sido cumprida a obrigação principal em prazo razoável, ante aos trâmites burocráticos inerentes ao caso, disponibilização de medicamento de alto custo e não usual, constata-se a desnecessidade de fixação de prazo para imposição de multa, ressalvando-se o complemento da obrigação relativa às despesas hospitalares e honorários médicos, valores esses já com determinação de bloqueio através do sistema Sisbajude, para os quais se fixa multa de R$ 1.000 por dia de atraso até o limite de R$ 27.000. Com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, interposto em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, agravo interno prejudicado. Senhora presidente, é como voto? Desembargador Duval. O microfone de Vossa Excelência. Com o relator, senhora presidente. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Inácio. Com o eminente relator. Obrigada. Tornando definitivo o julgamento, recurso conhecido e parcialmente provido, agravo interno prejudicado. Obrigada, Excelências. De nada. Passamos agora na plataforma SAGE, o de número 11 da nossa pauta, de vossa relatoria, desembargador Inácio. Trata-se de apelação e remessa necessária, proveniente da 14ª Vara da Fazenda Pública, é o 200.142, dígito 24, 2013, final 0001. O doutor Matheus Curte Freitas Braga, OAB do Rio de Janeiro, 235.394, pelo sistema virtual, solicitou. Excelência, doutor Matheus, boa tarde. Boa tarde. Por favor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Muito obrigada. E, a partir desse momento, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Perfeito. Pois bem, primeiramente eu gostaria de iniciar por saudar aos excelentíssimos desembargadores e demais aqui presentes, após ocupar suas minhas breves considerações. Cuida-se de uma hipótese de denúncia espontânea em que a empresa a empresa não havendo recolhido ou mesmo declarado o ICMS em relação às hipóteses de discussão, ela efetuou a denúncia espontânea com o intuito de adimplir com as suas obrigações. E, portanto, ela pretendia a aplicação do Instituto do artigo 138 do CTN a fim de ver afastadas as penalidades da legislação tributária estadual, efetuando o pagamento tão somente do principal atualizado monetariamente e com juros. Ocorre que ela fez o requerimento administrativo, ao que a Fazenda reconheceu a ocorrência do Instituto da denúncia espontânea, porém entendeu, à época, a Fazenda, que isso não isentaria a empresa do pagamento dos juros de mora. E pretendendo a regularidade fiscal, a empresa optou por fazer o pagamento dos boletos que foram disponibilizados pelo fisco e passar a pretender judicialmente a repetição desses valores a títulos de juros de mora. Aí, pois bem, evoluindo no caso, houve a sentença de primeiro grau que reconheceu ter havido a denúncia espontânea, e o caso ele foi submetido à remessa necessária, mas também a Fazenda houve por bem apelar sob o entendimento de que o caso esbarraria no óbice da súmula 360 do STJ, segundo a qual o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. No entanto, essas razões não se sustentam, pois, primeiramente, o caso ele não havia, e não há nenhum elemento nos autos que diga o contrário, o caso não foi uma hipótese de prévia
prévia declaração. Foi um caso em que a empresa fez a denúncia espontânea e esse foi o primeiro momento que trouxe à luz a hipótese. Ademais, a própria Fazenda reconhece a ocorrência da denúncia espontânea no próprio processo administrativo e também nos presentes autos. Tanto é que, na apelação da Fazenda, é possível verificar em diversos pontos em que ela pretende que seja afastada todas as penalidades que não a multa de mora. Então, é essa tese que passa a Fazenda. Porém, a questão é que esse já é um tema que foi resolvido pela STJ, inclusive em tema repetitivo, no tema repetitivo número 385, em que peço vênia para ler, cita-se que forçoso consignar que a sanção premial contida no Instituto da Denúncia Espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente cumulativo, nas quais se incluem as multas moratórias. Então, não merece cabimento à tese da Fazenda, pelo que deve ser mantida a sentença que reconheceu o Instituto da Denúncia Espontânea. Além do mais, houve também uma apelação por parte da empresa, em razão da fixação de honorários na sentença de primeiro grau, tão somente em 5%, sem considerar o escalonamento no artigo 85, parágrafo 3º. E o nosso entendimento é de que deve-se aplicar o entendimento do parágrafo 2º, de acordo em razão dos critérios que devem ser observados para fazer a valoração desses honorários, mas tudo isso dentro dos limites do parágrafo 3º. O que a gente demonstrou na apelação é que nem mesmo se alcançou, o valor em discussão nem mesmo alcançou o teto para que se passasse ao patamar dos 5% aos 8%. Então, o que a gente pleiteia no momento é que seja denegada a apelação da Fazenda no sentido de manter a sentença que reconheceu o direito à repetição do indébito e que seja dado provimento à apelação no sentido de reformar os honorários sucumbenciais aplicados, no sentido de ser aplicado o parágrafo 3º do artigo 85. E muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado, doutor Matheus. Desembargador Inácio, é Vossa Excelência. Eu vou ler o projeto de emenda. A remessa necessária não conhecida nos termos do artigo 496, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, uma vez que interposto o recurso de apelação tempestivamente pela Fazenda Pública Estadual. A controvérsia a ser enfrentada consiste em verificar se o reconhecimento do benefício da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional afasta a incidência da multa moratória prevista no artigo 61 da Lei Estadual número 12.670/96, na hipótese de declaração espontânea de débito referente ao ICMS. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 138, dispõe que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o STJ tem como exceção que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regulamento declarado mais pagos a distempo, súmula 360. No caso dos autos, a empresa, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, buscou o fisco estadual para proceder o adimplemento tributário e, dentro do prazo legal de 10 dias, previsto no artigo 125 da Lei Estadual número 12.670/96, efetuou o pagamento do crédito tributário cobrado pelo Estado do Ceará, razão porque o Instituto da Denúncia Espontânea exclui a cobrança de multas moratórias. Ademais, nada obstante o tributo do ICMS se sujeitar ao lançamento por homologação, o débito não foi regularmente declarado pelo contribuinte no período de junho de 2009 a agosto de 2011. Fato que descuidou-se o fisco estadual de que os fatos geradores do tributo, os quais vieram dar conhecimento após a emissão posterior de notas fiscais pelo contribuinte, em agosto de 2012. Em momento anterior,
a qualquer atividade fiscalizatória. Afasta, desse modo, a incidência da súmula 360 do STJ. Recurso improvido. Quanto ao recurso da parte demandante, tendo em vista que na sentença a qual os honorários foram arbitrados no percentual de 5% sobre o valor da condenação, bem como previsto no parágrafo 5º do artigo 85 do CPC, faz necessário a reforma da decisão nesse ponto, para que sejam aplicadas as faixas de escalonamento previstas no parágrafo 3º do mesmo artigo, as quais devem ser fixadas nas faixas mínimas da seguinte forma: inciso 1, 10%, e inciso 2, 8%. Resiste ainda que o marco inicial do escalonamento deve ser representado pelo valor da condenação correspondente a múltiplos de salários mínimos, atualizados quando da execução. Remessa necessária não conhecida, recurso de apelação conhecido, sendo provido o da parte demandante e provido a do Estado do Ceará, sentença parcialmente reformada. É meu voto, senhora relatora. Saiu aí, doido. Diante do voto de Vossa Excelência e já por haver examinado provisoriamente, eu acompanho em toto todo o voto. Desembargador Tarcísio. Também acompanho, presidente. Tornando definitivo o julgamento, anunciamos que o reexame necessário não conhecido, o recurso do Estado do Ceará foi conhecido e improvido, a apelação da parte autora foi conhecida e provida. À unanimidade. Obrigada, Excelência. Parabéns, doutor Matheus. Esse é o resultado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Passamos agora às preferências sem sustentação oral. E nós temos uma aqui pautada, da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Tarcísio. É o 55 do PJE. É o 252676, dígito 61, 2021, com final 00001. É uma apelação cível. Eu vou proclamar o resultado e Vossa Excelência confirma. Perfeito? Aplicação da súmula 18 deste sodalício, embargos conhecidos e rejeitados. Doutor Arimar, que eu conheço bem, ele havia feito pedido de sustentação oral pela parte embargada presencialmente, mas eu não estou vendo, colega. Que não pode. Não pode. Pois então, não é isso, não pode. Mas é só para saudar o colega que de há muito milita, e ele chegou a trabalhar no jurídico, eu não sei se ainda trabalha, no jurídico da Prefeitura Municipal de Fortaleza, doutor Arimar, José Arimar Rocha Brito. De Excelência, o resultado é esse mesmo, súmula 18, né? Com deste sodalício, embargos conhecidos e rejeitados. Passamos agora ao processo extra-pauta. Só tem um, que é o de Vossa Excelência, desembargador Inácio. É o conflito de competência civil 587, dígito 43, 2024, uma sequência de 4 zeros. Vossa Excelência foi acompanhado pelos demais julgadores, de modo que conheceu e declarou competente o juízo suscitado, 11ª Vara da Fazenda Pública desta comarca. Perfeito? Ok. Passamos agora à pauta efetivamente, tanto nas duas plataformas, SAG e PJE. Eu indago dos eminentes colegas se confirmam os votos provisórios já lançados, tanto no SAG como no PJE. Sim, confirmamos, senhora presidente. Confirmamos, é ótimo, ele já tomou a palavra dos senhores também. Eu também vou tomar a palavra, confirmamos também. Tomei a palavra aí, Inácio. E o Vossa Excelência... Foi tomado. De tanta confirmação, não me resta outra. A não ser que confirmar todos os votos provisórios já lançados. O que não tem.
Nessa oportunidade, nós estamos aplicando uma nova metodologia. Por que eu estou perguntando isso? Porque todos os que estão pautados e que agora foram devidamente confirmados por todos os julgadores, serão disponibilizados definitivamente após o encerramento desta nossa sessão, né? E todos os interessados foram devidamente intimados aqui. Nós temos problema. Uhum. Esse aqui foi um que tem um cancelamento de pauta do desembargador. O do desembargador Inácio, cancelamento de pauta. Anuncia que vai ser adiado. Não, Excelência, eu vou pegar e só anunciar para dizer que fica para a próxima sessão. O da nossa pauta no sistema SAG, é o 8, que é o 1398, dígito 61, 2019, final 0117. É a apelação civil proveniente da 2ª Vara Civil da comarca de Maracanaú, porque teve uma inconsistência no sistema e ele foi devidamente cancelado da pauta. Ó, doutora, como é excelente. É para a gente rir, minha gente. Não é para chorar, não. Oh, minha Nossa Senhora, no PJE, qual foi o que teve problema? Tá, ele corrigiu. Era só uma inconsistência, porque ele havia colocado ele tinha dado uma nova denominação. Aí foi feita a correção e a gente votou. Então, todos os demais foram votados com o 57. De Vossa Excelência, desembargador Tarsilo. E já é porque o 57... É o 57 e o 61. Eu já identifiquei qual foi o erro. O equívoco que foi na hora de liberar o voto, tem uma opção em que você clica para liberar o voto, né? Uhum. Então, na hora de ser encaminhado, eu não marquei essa opção. Perfeito. Mas não tem problema, não. Mas ele está aqui à disposição. Os 3 procedimentos ficam para a próxima... Não, mas eu estou apto aqui para votar, vou apto para apresentar os colegas. No caso, o 57 e o 61. Perfeito, Excelência. Então, me permita só anunciá-lo. Pois não, obrigado. O 57 é o 215536, dígito 56, 2022, final 0001, é uma remessa necessária cível. Vossa Excelência, já analisando o agravo interno, eu posso anunciar o resultado? Eu posso só ler a Pode caixa ler, alta. Excelência, sem dúvida por favor. nenhuma. Tem a palavra. Processo civil, agravo interno, decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária para liminar de inaplicabilidade do disposto do artigo 926 e 932 do CPC, rejeitada. Ilegitimidade passiva afastada. Concurso público, fase de avaliação de títulos, ausência de atribuição de pontos, descumprimento da previsão editalícia. Controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Possibilidade, direito líquido de certo evidenciado, agravo interno, conhecido e desprovido. Estou mantendo a sentença. Perfeito. Eu estou dizendo ao desembargador Inácio que excelente a iniciativa de Vossa Excelência no sentido de publicizar face às férias do desembargador Fernandes de Mendes, que originariamente é quem vota nos processos de relatoria de Vossa Excelência. E é dessa feita, o desembargador Inácio é que participará junto com o desembargador Durval. Perfeito? Desembargador Durval, Vossa Excelência, como vota nesse processo, cujo julgamento o desembargador relator tomou conhecimento do agravo interno para desprovê-lo, não é isso, Excelência? Isso. Com o relator, concordo, senhora presidente. Muitíssimo obrigada. Vossa Excelência, desembargador. Agora acompanhe o relator. Diante da manifestação dos eminentes julgadores, anuncio o resultado definitivo, agravo interno conhecido e
desprovido à unanimidade. O 61, Excelência, é o 50253, dígito 10/2021, final 0035. Excelência, tem a palavra, desembargador Tarcísio. Obrigado, senhora presidente. Isso aqui também é uma questão bem simples. Só fazendo um pequeno relatório, eu era um motorista de ambulância de um município e que ele pleiteava diárias quando ele se deslocava durante o seu trabalho para outros municípios para levar pacientes, que ele era motorista de veículos, ambulância, né? Então, eu entendi, como confirmando a sentença de primeiro grau, que ele faz jus à percepção dessas diárias, né? E o recurso de apelação é conhecido e desprovido, mantendo a sentença. Perfeitamente, Excelência. Desembargador Duval? Concordo com o relator. Desembargador Inácio. Perfeito. Então, torna definitivo o julgado, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. Senhores, eu vou aqui levar à ciência de Vossa Excelência, lamentando profundamente o óbito do nosso promotor de justiça, que militava na seara criminal e que foi levado, infelizmente, ele aconteceu, né, na data de hoje, nós tomamos conhecimento um pouco antes de iniciar a nossa sessão. Eu queria aqui levar e perguntar aos eminentes colegas acerca deste falecimento do doutor Ionilton Pereira do Vale. Ele chegou a trabalhar com a nossa colega desembargadora Iracema e estava para ser agora o primeiro procurador, desculpe, por antiguidade. Vossas Excelências podem se manifestar a respeito desse voto? Eu acompanho Vossa Excelência, inclusive, é um fato triste, que nós tivemos a semana passada a nossa querida Vilaura, depois nosso querido Andrade, e agora o doutor Ionilton. Eu não conhecia pessoalmente, mas já vi falar muito dele. Todo mundo e todas as pessoas da Rede para a Sessão já foi postado naquele grupo que ele teria falecido. Pois e aconteceu, e lamentável. Ele é jovem, né? Tinha uma carreira promissora e agora estaria no segundo grau merecidamente. Mas Deus é o senhor da razão e do tempo. Eu também me acosto, senhora presidente, integralmente ao voto de pesar, né? Lamentando muito o falecimento do colega. Desembargador Duval? Também me acosto. Muita tristeza, senhora presidente. Perfeito. Mas, como Vossa Excelência falou... Nossa procuradora, doutora Jane Ruth. Também me acosto, doutora, ao voto de Vossa Excelência. Eu também me acosto ao voto de Vossa Excelência, com muito pesar, tristeza. Realmente é uma perda para o Ministério Público, que ele foi um promotor de justiça muito atuante na esfera criminal, estava atualmente atuando no controle externo da atividade policial, e seria realmente o próximo a ser agora promovido, me parece, por esses dias. A sessão seria realizada de promoção por esses dias, por antiguidade, muito merecidamente, por sinal. E é com tristeza realmente que o Ministério Público recebe essa notícia e dando as condolências para a família e amigos. Perfeitamente. Doutor Vitor? A Defensoria Pública também se acosta, presidente, a todos os votos de pesar dessa perda prematura do membro do Ministério Público. Com certeza viria só a somar, ou no segundo grau, abrilhantando ainda mais o nosso Ministério Público. Doutora, por gentileza, a senhora leva esse voto de pesar de todos nós até os familiares do doutor Ionilton. Eu faculto agora a palavra para qualquer um dos senhores, iniciando pelos eminentes pares, se tiverem qualquer pronunciamento a ser feito nesta oportunidade. Não mais? Pois não, desembargador Duval?
apenas de cumprimentar o doutor Vitor Esteves, que eu fiz erroneamente. Eu estava vendo o doutor Esteves fisicamente, mas o que aparecia era outra alma, era outro nome. Outro nome diferente. Agora eu queria corrigir e cumprimentá-lo. Não é à toa que Vossa Excelência é imortal, criatura. Imagina. Esse é compreensível, e o doutor Vitor não se sentiu em nada, tenho certeza, incomodado. Eu é que peço desculpa por ter feito a correção quase que imediatamente ao vosso pronunciamento. Doutores, diante dos votos e do reconhecimento aqui do colega, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos e o brilhantismo da nossa secretaria e do senhor Edson aí no som, bem como a assistência militar na segurança de todos nós. Muitíssimo obrigada. Senhora presidente, só antes de Vossa Excelência encerrar, não é demais enaltecer a forma como Vossa Excelência conduz a sessão com tranquilidade, com harmonia, com respeito e com leveza, né? Então, nós nos sentimos muito à vontade com a presença de Vossa Excelência, auxiliado aí pela Nayana, doutora Nayana, e a equipe. Quem está hoje é a Rejane ou é a Carla? Aqui? É a Rejane, está ali. A Rejane. Então, é isso aí, muito obrigado, eu que agradeço. Excelência. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Senhor.